Cara, o fato é que a plataforma está mudando. Não é só a plataforma do Facebook Ads, mas todas as plataformas estão mudando, justamente porque o desenvolvimento da inteligência artificial tem crescido, né? Tem melhorado. E se a gente não adaptar nossas estratégias, se a gente não reinventar a forma que a gente utiliza a plataforma, certamente a gente vai ficar para trás. Então eu quero trazer uma novidade hoje para você, que é uma nova forma de segmentar os seus anúncios de forma que você tenha mais precisão e, inclusive, você tenha mais potencial de resultado. Você vai entender isso nesse vídeo daqui. Então, para começar o vídeo aqui, eu já queria começar com um detalhe importante de como que a gente fazia a segmentação e por que que isso daqui não está funcionando. É importante que você entenda o que eu vou te explicar agora. Real, é importante demais. Presta atenção. A gente está fazendo segmentação aqui a nível Brasil, idade, gênero. E olha que importante, o direcionamento detalhado que a gente utiliza muitas das vezes para qualificar um pouquinho mais o nosso público, a gente tem uma certa tara por isso daqui, né? O que acontece? Isso daqui está sendo descontinuado. Algumas campanhas que eu tinha com alguns interesses, eu recebi uma informação do Meta, olha, você precisa corrigir isso daqui e ajustar, porque alguns interesses que você está utilizando vai ser descontinuado a partir de X data. Isso daqui tem a proporção, né, de ser descontinuado de forma total, integral, né, esse direcionamento detalhado. Pelo menos é o caminho que a gente está percebendo aqui. E o que acontece? Presta atenção por que esse tipo de segmentação não está funcionando tão bem como essa nova que eu vou trazer para você. Eu estou segmentando aqui, por exemplo, eu vou pegar um profissional, os profissionais de design. Eu tenho algo para oferecer para eles. Então eu coloquei ocupação, cargos de design. O que acontece aqui? Quando eu olho o público estimado, eu estou de 3 a 4 mil pessoas. E eu te pergunto, no Brasil, um público aberto como esse, que é todos os gêneros, todas as idades, existem somente 4 mil designers no Brasil todo? Te pergunto isso. Esse é o primeiro ponto deficitário aqui. Por que que isso acontece? Porque a plataforma precisa que o usuário informe ela de que é esse cargo dela. E as pessoas não têm esse comportamento. Ela não cadastra ali todas as informações da vida dela. Então tem muitos profissionais que são potenciais clientes seu que não estão neste grupo. E você está restringindo esse grupo porque você acredita que isso aqui é fidedigno. Isso aqui funcionava. Mas por que que não funciona? Justamente por causa disso. Você está perdendo muito potencial. Você está deixando o público extremamente restrito, está perdendo potencial e vai ficar caro, porque está restrito. Então, beleza. Entendi por que que isso aqui não funciona. Um dos pontos primordiais para a gente entender isso. Agora, qual que é a nova forma de fazer anúncio, Alex? A nova forma de segmentar anúncios é a segmentação pelo anúncio mesmo. Como que isso acontece? Eu vou te explicar como que isso aqui acontece, como que você faz uma segmentação via anúncio, mas antes eu quero te trazer por que que esse tipo de segmentação está funcionando melhor do que aquela outra. Então aquela outra a gente sabe que tem um ponto deficitário grave e agora eu quero trazer os pontos positivos de segmentar desta forma. Mas antes é o seguinte, se você quer aprender a utilizar o tráfego pago como meio para potencializar suas vendas, para fazer negócio, vender na internet, você precisa se inscrever nesse canal, porque aqui você aprende de verdade, tá? Então, clica no botão aqui e se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Voltando, o que acontece? Quando a gente cria campanha no Meta, você vai perceber que as plataformas estão sugerindo não só a campanha de vantage como o público. Quer ver? Eu gosto de materializar para não ficar só na minha fala. Então, vou criar uma campanha aqui de vendas. Olha, a primeira coisa, ele já segmenta aqui, fala, ó, usa essa campanha para nós, campanha de vantage. Se eu não quiser, eu vou ter que selecionar aqui embaixo. Então, ele já pré-seleciona para mim a de vantage. Vou colocar manual e mesmo que eu coloque manual, ele vai pré-selecionar o quê? O público. Quando eu vou em conjunto de anúncio aqui, por exemplo, ó, você vai ver que ele está pré-selecionando o público Advantage para mim. Então ele está forçando esse caminho. Ó. Utiliza Advantage, meu filho. Aqui no posicionamento é a mesma coisa. Ó. Utiliza Advantage. Ele quer liberdade, ele quer testar, porque ele sabe que ele tem mais capacidade que você. Como assim tem mais capacidade que você? E aí entra um outro ponto, que é a quantidade de informações que a plataforma tem. Imagina, todas as decisões de um gestor de tráfego profissional é baseada em dados. Eu falo isso para qualquer cliente que eu atendo. Então eu estou analisando aqueles dados que são importantes, essa análise humana, essa transformação de dados. Mas a gente tem dados a partir daquilo que a gente coleta. Né? Se a gente investe R$1.000, a gente vai ter R$1.000 de dados. Agora imagine a plataforma que já tem dados que não são propriamente esses dados que a gente analisa, mas são dados que são importantíssimos também
para ele entender o comportamento do usuário, quem é o usuário, né, o que interessa a ele, o que não interessa. Então, imagina a quantidade de informações que a plataforma tem. E aí, analisando de forma crítica aqui, qual que é a capacidade da inteligência enxergar e analisar padrões? É gigante. Então, com a quantidade de informações que o Meta tem e com essa capacidade da inteligência artificial de encontrar padrões, de entender as informações, cara, você tem potencial demais aqui. Por isso que ele está sempre fornecendo, ó, deixa comigo. É isso que ele está falando quando ele fala Public Advantage. Falando, deixa comigo, cara, deixa comigo que eu vou te dar resultado. É isso que ele está dizendo. Eu sei que, por exemplo, eu tenho campanhas que tá no Advantage e no manual. E até o momento, o manual tem se mostrado melhor. Por quê? Porque eu fiz configurações, otimizações de um bom longo de dados, né? Quer dizer, um bom volume de dados eu tenho. Eu fui otimizando. E evidentemente que as otimizações, nossas, são extremamente importantes. Muito importantes. Mas a tendência da plataforma é que isso tem sido cada vez mais menos necessário. Então, o que eu quero mostrar para você? Que essa forma de segmentação é algo que o Facebook está direcionando, tá? Mas eu quero que você esqueça isso agora, esse tipo de segmentação aqui, porque eu falei, segmentação por anúncio. Então, não é aqui que você segmenta, aqui você dá uma pincelada. A segmentação mesmo vai acontecer no anúncio. Como que você faz isso? Então, você vai deixar claro com quem você está falando. Por exemplo, esse criativo aqui, ó. Veja, em 7 segundos, ela já deixou claro com quem ela quer falar. Ela deu informações. Se você tem uma renda familiar de X a Y, mora de aluguel e quer sair do aluguel, quer conquistar a casa própria, é com você que eu quero falar. Então ela deixa claro no início do vídeo com quem ela quer falar. Esse tipo de segmentação é o tipo de segmentação que está sendo recomendada pela plataforma, que é a segmentação por anúncio. Por quê? Presta atenção no seguinte, o Meta pode não ter dados de todos os designers. Mas se eu tenho um vídeo falando, se você é designer, se você é isso, se você é aquilo, eu estou direcionando a minha comunicação para aquela pessoa. Então, se ela está rolando o feed lá freneticamente, ela é design, ela é um profissional de design, e o vídeo lá, ó, se você é um designer profissional, o cara já para. Pelo menos ali ele vai querer saber o que é. Se do decorrer do vídeo distante não interessar ele, beleza. Mas ele já vai parar os 3, 4, 5 segundos primeiro, porque tá falando com ele. E se aquele anúncio interessar ele, ele vai interagir. E qual que é a grande sacada aqui? O Facebook vai perceber isso, a interação de que aquele usuário teve em relação àquele anúncio, e vai pegar pessoas semelhantes àquele usuário, que tem interesses semelhantes, que curtem postagens semelhantes. Então esses dados eles recebem. Então ele tem essa infinidade de dados para encontrar esse público. Então perceba, a segmentação por anúncio, ela se torna poderosa justamente utilizando essa técnica. E aí eu quero destrinchar para você aqui como que você pode utilizar isso e te mostrar também alguns campos dentro do gerenciador que você pode sim utilizar para potencializar ainda mais tudo isso daqui. Então a segmentação por anúncio, ela pode acontecer da seguinte forma. Primeiro, eu já mostrei lá, né? Você falando, isso aqui vai gerar metadados. Beleza. Outra informação, aqui dentro do anúncio, por exemplo, ó, esse anúncio aqui está passando uma legenda, mas eu podia ter um texto falando se você tem uma renda familiar de X a X, certo? Aí já seria um outro tipo de segmentação. Além da fala, eu já estaria segmentando aqui pelo texto. Ela podia deixar de falar no vídeo isso e deixar aqui como texto e o vídeo seria mais curto, por exemplo. Então essa é uma forma. Você pode falar e, além de falar, inserir textos dentro do vídeo. Você também pode inserir títulos. Eu vou te mostrar onde que você insere títulos. Você pode inserir descrições. Eu vou te mostrar onde que você insere descrições. E uma coisa muito poderosa, como eu estou fazendo aqui para você. Você pode mostrar o problema. Então, por exemplo, quando eu estou falando e tentando explicar algo, como por exemplo, como fazer uma segmentação por anúncio, eu estou te dando exemplo através de um anúncio. Então você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, se você quer segmentar para pessoas que estão tendo um problema específico, não mostre só você falando do problema, mas mostrando o problema. A pessoa vai se identificar com aquele problema, entendeu? Então isso aqui é muito poderoso você fazer. E aí dentro do gerenciador, aqui quando a gente vem para os anúncios, quando a gente seleciona a nossa imagem, a gente vai ter aqui imagem ou vídeo, no caso, né? A gente tem o texto principal, a gente tem o título e a gente tem a descrição. Eu vou colocar aqui um vídeo qualquer. Deixa eu colocar esse vídeo aqui. Ó. Vou colocar um vídeo exemplo, tá? Beleza. Esse aqui é o vídeo exemplo. Então, o texto principal,
Ele só vai ficar em alguns posicionamentos, mas não tem problema. Lá no exemplo da mulher, o que eu poderia fazer? Eu coloquei, ó, se você tem renda familiar de 2 a 3 mil e mora de aluguel. Então eu coloquei aqui, ó, se você tem renda familiar de 2 a 3 mil e mora de aluguel, preste atenção. E aqui eu posso descrever mais sobre o que eu vou falar, certo? Não tem problema nenhum. Mas os primeiros contatos ali, primeira letra, aqui, ó, tá vendo? Ó? As primeiras palavras precisam ficar aqui em cima e tem que ser palavras que vão segmentar aquele público que você quer. Aqui no título, você vai perceber que ele vai ficar aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, no título eu posso colocar assim, quer sair do aluguel? Então aqui, ó, quer sair do aluguel? E na descrição, fica embaixo do título, eu posso colocar algo que complemente. Oportunidade em Moema. Se a pessoa tem interesse em morar num bairro como Moema, isso vai despertar a atenção dela. Então, tudo isso daqui são recursos, além do vídeo, para você fazer essa segmentação por anúncio. E ele vai seguir o comportamento que eu acabei de falar para você. Agora, uma dúvida que é comum, né, frente a usuários da plataforma que tem negócios locais. Será que eu, tendo negócio local, vai fazer sentido eu fazer esse tipo de anúncio? E a minha recomendação é testar, tá? E não somente testar. Dentro do público Advantage, você tem a sugestão. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu voltar lá para o público Advantage. Tá vendo aqui, ó? Público Advantage, sugestão de público. Então, na sugestão de público, você pode colocar idade e gênero. Esquece o detalhamento, porque o detalhamento de fato você não vai utilizar. E aqui a nível Brasil, você pode colocar o editar e tirar nível Brasil e colocar aqui a segmentação que você quer trabalhar. E aí você pode usar técnicas de exclusão que eu ensino lá dentro do Formula Ads, que é uma técnica avançada de exclusão, muito mais detalhada aqui, para você não pegar um público que você não quer. Inclusive, tem vários alunos que estão se surpreendendo com a qualidade do conteúdo. Se você quer conhecer o Formula Ads, clica aqui no primeiro link da descrição. E para concluir, se você não me segue lá no Instagram, ó, Alex Lopes CK, eu tiro dúvidas de alguns alunos e também você pode dar ideias ali de vídeo. Então, se tiver alguma ideia de vídeo, manda lá direct para mim que eu vou poder te responder e quem sabe a tua ideia pode virar vídeo aqui no canal.